A prisão de um policial que não conseguiu confrontar um atirador em uma escola em Parkland, na Flórida, despertou no ZEUA um debate sobre qual seria a punição justa. Em fevereiro de 2018, o então policial Scott Peterson, de 56 anos, ficou do lado de fora do prédio da escola por 48 minutos, enquanto tiros de fuzil eram disparados durante o massacre. Por aparentemente não ter agido, e por ter alertado outros policiais a não se aproximarem, Peterson foi criticado pelos pais de vítimas, autoridades e até pelo presidente Donald Trump. 15 meses depois do ataque, Peterson, que trabalhou na escola por 9 anos e foi demitido dias após a tragédia, foi preso, com 7 acusações de negligência em relação aos menores de idade, 3 por negligência culposa e 1 por perjúrio. No total, são 97 anos de prisão. Enquanto muitos dizem que o comportamento dele foi fruto de uma falha moral, vários especialistas questionam qual era exatamente a responsabilidade do então policial em relação às crianças naquele dia e se, no julgamento, os promotores serão capazes de provar negligência. Outros dizem que ele está sendo usado como bode expiatório. O comissário do Departamento de Polícia da Flórida, Rick Swearingen, que conduz a investigação sobre as mortes, disse que o ex-oficial Peterson não fez absolutamente nada para minimizar o massacre naquele dia. Os investigadores dizem que Peterson era a pessoa mais próxima do atirador, o ex-aluno Nicholas Cruz, mas que ele não chegou a tempo de evitar a morte de 11 pessoas no térreo do prédio da escola. Ele deve apodrecer, na cadeia, disse Fred Guttenberg, cuja filha de 14 anos, Jaime, foi morta quando uma bala atingiu sua medula enquanto tentava fugir. Segundo o mandado de prisão, Peterson fez declarações falsas quando disse aos investigadores que só ouviu 2 ou 3 tiros, quando, na realidade, o atirador disparou cerca de 75 vezes depois da chegada do policial. O xerife do condado de Pinellas, Bob Gualtieri, que presidiu uma comissão de segurança pública para a escola de alunos, chamou Peterson de covarde, fracassado e criminoso. De acordo com a lei da Flórida, os promotores precisam provar que Peterson era o responsável pelas vítimas e que a falta de ação dele expôs as crianças aos danos. O advogado disse que é uma simplificação grosseira descrever seu cliente como covarde, já que ele acreditava que os tiros estavam sendo disparados em algum lugar fora do prédio da escola. Em entrevista à NBC News em junho de 2018, Peterson se defendeu. As famílias precisam saber, eu não agi como deveria, mas não porque eu não queria entrar no prédio ou enfrentar alguém lá. Não foi nada disso, afirmou. Eugene O'Donnell, professor de Direito Criminal da City University of New York e ex-integrante do Departamento de Polícia de Nova York, disse ao jornal Sun Sentinel, da Flórida, que as acusações são baseadas na presunção de que Peterson poderia ter impedido as mortes. Criminalizar alguém por não agir no meio de uma chacina é algo com base no conceito absurdo de que policiais seriam, na verdade, soldados disfarçados e preparados para agir em qualquer situação, disse O'Donnell. Você nunca sabe o que vai fazer quando as balas começarem a ser disparadas. John Baez, ex-detetive da polícia de Nova York que atualmente mora na Flórida, disse que ele tinha não apenas um dever moral, mas também um dever profissional de agir. Jeff Bell, presidente do sindicato que representa policiais do condado de Brevard, disse que Peterson não é um covarde, mas que, durante o ocorrido, ele absolutamente desmoronou e congelou devido à falta de treinamento e falta de vontade. Ele diz que o condado não conseguiu fornecer aos policiais algumas condições, como um espaço de prática de tiro ou um campo de treinamento e instalações que, segundo ele, estão disponíveis para outros policiais na Flórida. Sobre a acusação de negligência, ele diz que a lei mostra que apenas cuidadores podem ser responsabilizados, e que ele viu casos em que babás ou irmãos não puderam ser acusados de violência doméstica porque uma relação de custódia não foi comprovada. Ele não é um cuidador. Ele é um policial designado para atuar na escola, diz Bell, que defende que não é realista considerar um policial responsável pelas crianças na escola.
Isso significa que um bombeiro que não entra em um prédio com rapidez suficiente será acusado de negligência? Ou uma enfermeira que não conseguiu fazer a triagem de alguém corretamente? É muito complicado.